Meninas, boa noite para vocês, a paz do Senhor sobre a vida de cada uma de vocês. Acabamos de perder a conexão aí, não sei como que ficou para vocês. Já fiquei preocupada que ia dar outra mancada, né? Tem dia que já basta um domingo aí que eu fiquei sem internet, sem câmera no lugar. Boa noite, Stephanie, boa noite, Raquel, boa noite, Kátia. Conseguiu, Kátia, que coisa boa. Deixa eu ver quem mais tá por aí. Falei da Raquel. Se tiver mais alguém. Oi, Jaque, conseguiu entrar hoje, que coisa boa. Mariana tá por aí? Fala pra ela vir buscar o presente dela, hein? Deixa eu mostrar pra vocês o que vai hoje. Um porta-joias. Dá pra ver daí? É uma bicicleta, uma técnica diferente, olha só. Tá? Hoje o sorteio vai ser esse porta-joia. Regrinha, curtir a nossa postagem, compartilhar no seu Face. Meninas, muitas de vocês já foram sorteadas e não tinha compartilhado. Eu fui obrigada a sortear para outra pessoa. Então, assim, não só para você ganhar, mas também para evangelizar. É uma maneira de evangelizar. Pode compartilhar no seu Face, pode compartilhar pelo Instagram para os seus amigos, nos seus grupos, e também pode compartilhar nos clubes da Luluzinha, Bolinha e sei lá mais o que, nas páginas às quais você é adicionado. Então, manda ver, propaga a palavra de Deus, até porque hoje vai vir uma palavra muito forte, uma palavra assim de Deus, e que vem pra gente aprender mais mesmo sobre a palavra do Senhor. Amém? Arrumando os fiozinhos enquanto a gente espera o povo entrar. Oi, Marcela, paz, boa noite, tudo bem pra você? Glória a Deus, glória a Deus. Ó, o sorteio de hoje é um porta-joias, então, tá? Valendo! E quanto mais você marca aí, amém, aleluia, eu vou contar o seu nome mais vezes. Cada vez que você coloca o seu nome, seja só para falar um amém. Ele vai ser anotado, recebe um número e depois eu vou fazer o sorteio. Então não perde isso por nada, ok? Não perde. Nosso tema de hoje não é Raabe. Nosso tema de hoje é Miriam. Raabe é semana que vem. E o pior é que tá usando meu santo nome em vão ainda. Pastor. Como que você conseguiu entrar no meu nome aí pra fazer? Não precisa pagar não. Hoje vamos falar sobre Miriam. E ela tem um exemplo muito bom pra gente seguir esse exemplo, pra gente observar. E o mais interessante é que Deus, ele não deixa na Bíblia só homens e mulheres perfeitos. Ele coloca também testemunhos de homens e mulheres que erraram, receberam a punição, foram perdoados aqueles que pediram perdão, e aqueles que não pediram perdão foram realmente lançados no mar do esquecimento. E é lindo porque Deus, ele deixa os exemplos para que nós venhamos a seguir esses exemplos, ok? Já curtiram, já compartilharam? Não tô vendo tanta manifestação aí, número de pessoas alcançadas, significa que vocês ainda não compartilharam muito. Enquanto isso, eu quero dar um recado para vocês. Para quem costuma olhar para as coisas que eu posto, eu postei a respeito da doação de sangue na Santa Casa.
graças a Deus, das pessoas que eu entrei em contato, eu postei mesmo em tudo quanto foi clube, de tudo quanto foi lado, e as pessoas me procuraram, graças a Deus, eu consegui quase 30 pessoas que não foram e que vão. E já recebi fotos de pessoas que estavam lá doando sangue. Então, por favor, compartilhem. Eu estou aqui com um acréscimo de 25 anos na minha vida, porque eu recebi uma transfusão de sangue de alguém que foi fiel a Deus e doou esse sangue. Uma coisa que eu achei bastante interessante foi o número de pessoas que comentaram que eram doadores, mas que foram mal atendidos, mal recepcionados e pararam. Jesus, ele passou por todo tipo de humilhação e mesmo assim ele continuou caminhando. Ele caiu com a cruz por causa do peso e mesmo assim ele teve ajuda e continuou a caminhada até a crucificação. E tudo isso para salvar muitas vidas, inclusive a minha e a sua. Então, independente do que fizeram, independente do que magoaram. Oi, Malu, seja bem-vinda. Um abraço nas crianças. Independente do que vocês passaram, seja lá, se alguém falar para você, eu era doador e parei, fala isso para ele. Vamos doar sangue. A Santa Casa conseguiu 150 doações hoje, só hoje, é um número recorde, mas não o suficiente. Tivemos muitos acidentes esse final de semana e esgotou o banco de sangue, estava zerado. Então, me ajudem, é uma coisa importante demais. Nós não sabemos o dia de amanhã. Talvez não aconteça nada com a gente, mas e se acontecer com alguém que a gente ama e não tem sangue no hospital? O meu caso foi esse. Eu precisei da transfusão de sangue, não tinha sangue, por isso eu tive as paradas cardíacas. E louvado seja Deus que chegou o sangue a tempo para que eu estivesse aqui hoje e não tivesse a terceira. Então, em nome de Jesus, me ajudem a divulgar. Eu postei no meu Face, divulguem, compartilha. Bota você também lá em todos os clubes, em tudo que você for ligada. Se você tem acesso também a grupos de trabalho, grupos de escola, exército, polícia, o que vocês tiverem, ajudem a compartilhar. Doar sangue é doar vida. Vamos juntos, vamos juntas vencer esse desafio e vamos sim encher aquele banco de sangue, porque aquele banco de sangue necessita disso. Qualquer pessoa que passa por uma cirurgia precisa ter. E eu quero lembrar um detalhe: a cirurgia que eu fiz, que eu precisei de transfusão, era uma cirurgia extremamente simples e mesmo assim eu tive uma hemorragia interna e eu precisei do sangue. Então nós não sabemos o que pode acontecer. Oi, mãe, boa noite, seja bem-vinda. Ok? Me ajudem nessa campanha e vamos ver o resultado de vidas sendo saradas, vidas sendo salvas. E eu tenho certeza que se um dia alguém, nós ou a nossa família precisarmos, não vai faltar. Amém? Vamos então hoje falar sobre Miriam, mas antes eu quero orar com vocês, tá bom? Feche os teus olhos, coloca a sua mão sobre o seu coração. Pai, nesta noite, vamos aprender sobre mais uma mulher da Bíblia, Pai. Hoje vamos falar da tua filha, da tua serva, Miriam, que nos deixou tantos exemplos, Pai, de adoradora, de serva fiel, uma mulher que estava à frente do seu tempo, Pai, independente, administradora, uma mulher que sabia conduzir o povo de Deus, mas também uma mulher que errou, e errou por algo tão pequeno, Pai. Ajuda-nos a aprender com os exemplos que ela nos deixou, sobre o que é certo e o que é errado fazer, mas que acima de tudo, sejamos nós, Deus, aqueles que deixarão exemplo para as futuras gerações. Nós queremos, como mulheres de Deus, sermos exemplos dos nossos filhos, dos nossos vizinhos, das pessoas que nos conhecem e até mesmo exemplo das pessoas que vão ouvir a nossa história
amanhã. Senhor, que o nosso nome não seja esquecido nem depois da nossa morte, mas através dos nossos testemunhos. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, acoberta as nossas vidas com o teu precioso sangue. Seja o nosso convidado, fique conosco, Pai, enquanto nós aprendemos. Abre sim a visão, os ouvidos espirituais, para que cada uma receba no coração essa palavra e seja grandemente edificada em nome de Jesus. Amém? Não esquece, vou começar agora a palavra. Não esquece, sorteio de um porta-joias. E nós vamos sortear amanhã, meio-dia, estará lá na página. Onde você está ouvindo agora vai estar na página. Não perde. Compartilha no seu Face, compartilha em outros Faces, marca pessoas, pode marcar o nome dos seus amigos aí nos comentários. Cada comentário que você faz vale um ponto. Quanto mais você participar, mais chance você tem de ganhar. E independente disso, o objetivo não é o sorteio, nós só estamos aproveitando as doações. Independente disso, evangelize mais uma mulher. Faça a sua parte diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Semana passada, eu falei sobre Joquebede. Joquebede teve uma filha mais velha, que se chamava Miriam. Miriam significa Senhora Soberana, mas também na tradução, se você for no Google mesmo e pesquisar, você vai encontrar ela como amarga também. Esse nome não tem uma raiz muito assim, hebraica, judaica, grega, então é uma mistura que também vai dar origem ao nome de Maria. Mas nós vemos aqui que Miriam significa Senhora Soberana. Eu creio que quando os pais colocaram esse nome, eles colocaram esse nome justamente porque ela era a mais velha. E ela ia ser sempre assim, aquela que seria exemplo para sua família. E daqui a pouquinho nós vamos entender por que Miriam também foi chamada de amarga. O significado do nome dela. Primeira coisa que eu vejo é uma menina que é criada dentro de uma casa, com todo o amor e todo o carinho de uma mãe assim extremamente presente na vida dela. Porque nós temos relatos de Joquebede, o cuidado que ele teve com Moisés. E eu duvido que ela não teve o mesmo cuidado com Miriam. O cuidado, o ensinamento, o exemplo que foi Joquebede na vida de Miriam. Ela deveria estar com uns 3, 4 anos quando nasceu o seu irmão Arão. E com 3, 4 anos é aquela fase gostosa do querer pegar no colo, do dar beijinho. E ela viu ali sua mãe cuidando daquele bebê com tanto amor. E sem deixar de dar exemplos para ela, mas ensinou o que era ser mulher que cuida, mulher que ampara, mulher que dá a vida por outra vida. Miriam então passa o tempo e entra um decreto de morte, onde qualquer mulher que estivesse grávida e nascesse um menino, esse menino seria morto. Então, sabendo disso, quando ela soube que a mãe estava grávida, ela já deveria estar com 6 para 7 anos, ela já, até mais, tá? A Bíblia não relata, mas nós fazemos a conta em termos de gestação. Ela já entendia. Então, você imagina que ela sabia que dependendo do que nascesse da mamãe, o que a mamãe tivesse de bebê ali, certamente seria morto. Miriam carregou aquela aflição. E ela se alegrou quando nasceu uma criança. Ela se alegrou quando ela viu aquele bebê. E a Bíblia diz que aquele bebê era formoso. E que os pais não tiveram coragem de entregar ele para morrer, para a morte. Então eles esconderam o menino. Eu quero que você lembre. Miriam, irmã mais velha, escondeu o menino entre 6 e 7 anos ou mais. Nós vemos aqui uma menina que, se o irmãozinho chorasse, ela ia lá. Faz barulho. Ó, brinca aqui, ó, brinca.
Miriam estava sempre atenta, ela ajudava a mãe, ela ajudou, aqueles 3 meses ela ficou ali do lado da mãe. E chegou um dia que a mãe teve que colocar o filho num cesto e mandar embora, acreditando que Deus cuidaria. Como eu disse a semana passada, imagino que Joquebede estava ali, de joelhos dobrados, aguardando em Deus o que ele faria. Mas Miriam, que viu o cuidado, que viu a proteção, que viu o exemplo da mãe dela, começa aqui a falar dessa irmã. A Bíblia diz que ela ficou de longe, sondando para ver o que ia acontecer com o irmão dela. E ela viu quando a princesa, a filha do faraó, saiu e viu aquela criança. E aqui nós vemos uma mulher, uma menina mulher, que toma uma atitude. Ela vai até a filha do faraó. E o que eu acho interessante é que poderia acontecer ali de tudo. A filha do faraó poderia simplesmente dizer, manda matar. Ai, filho de hebreu, não quero chegar nem perto. Ai, essa criança, e agora? Meu pai tá aqui. Ah, deixa aí mesmo, não mexe não. Aquilo que muitas mulheres e até homens falam, né? Ah, eu não vou fazer nada, que alguém vem e faz. Ela não, ela disse, não, dá aqui pra mim. E ela segurou aquela criança e ela viu a beleza da criança. E ela viu o chorinho da criança. E o coração dela se compadeceu daquela situação. Tudo isso eu falei a semana passada. E essa menina estava ali olhando, observando. E ela estava ali atenta a tudo o que estava acontecendo. E ela aproveitou uma oportunidade quando a criança começou a chorar. E ela falou assim, olhou bem perto assim, escuta, você não precisa de uma ama de leite? Eu posso trazer para você uma mulher hebreia para amamentar essa criança. Naquela hora, tudo poderia acontecer. Mas a cabecinha dessa criança, porque se traz uma ama, é uma empregada, é uma serva. O povo já era escravo, mas não para por aí. Ela vai nessa alegria, encontra com a mãe. Mãe, pode buscar. Meu irmãozinho tá lá e você vai trabalhar com a princesa. E ainda por cima a mãe recebe um salário. Ambas mulheres, exemplo para cada um de nós. Nós não podemos perder as oportunidades da vida. Joquebede aproveitou a oportunidade, mas quem abriu o caminho foi Miriam. Joquebede pode até ter planejado tudo isso, mas por mais que ela quisesse ensinar Miriam, se ela pegar, você vai lá e oferece uma ama de leite, mesmo assim, poderia ter saído tudo ao contrário. Então, dá-se a entender que até a ideia foi da própria Miriam. Vamos então vendo que essa criança vem para a casa de Joquebede e mais uma vez Miriam cuida dessa criança. Semana passada eu disse que uma criança pode ser desmamada entre 3 e 10 anos, até 12 anos, depende muito da situação. A Bíblia não fala quanto tempo Moisés demorou para ser desmamado, mas nesse período, tenho certeza que Miriam foi tão mãe dele quanto a própria mãe. Ela acompanhou como irmã mais velha. E ela não acompanhou só Moisés, ela acompanhou o crescimento de Arão também. Chegado um tempo, Miriam teve que se despedir do seu irmão e ele então foi morar no palácio. Ela tinha sim oportunidade de ver esse irmão, que para ela era como um filho. Ela teve oportunidade de vê-lo, ela teve oportunidade de observar, mas um dia esse irmão fez uma coisa errada e ele teve que fugir. E eu imagino Miriam, o sofrimento dela, o sofrimento da mãe dela, dos pais, né? Porque aquele irmão fugiu e não se sabia nem se iria vê-lo novamente. Lógico que mesmo sendo de Deus, mesmo sendo uma mulher de fé, uma mulher de estrutura, ainda assim, todos nós sofremos com as perdas. E nós nunca sabemos se nós vamos ver de novo, se não vamos ver de novo. A única certeza que nós temos é que quem morre no Senhor, nós vamos encontrar novamente. Vemos então aqui Miriam disposta a seguir a vida dela, caminhando com Arão.
o tempo inteiro nós não vamos ver em momento nenhum que Miriam se casa. Nós não vamos ver, apesar de algumas escritas judaicas falarem que ela foi casada com Caleb, mas a Bíblia não diz isso, tá? Algumas tradições dizem que ela foi casada com Caleb, mas não entra porque quando Josué e Caleb foram ver os espias, vocês lembram disso? Que eles foram lá sondar, né? E viram caixas de uvas enormes. Foram escolhidos os moços. Então, se forem escolhidos os moços, sabe o que significa? Que eles eram bem mais novos que Moisés. Se era mais novo que Moisés, era mais novo que Miriam. Então, não dá muito a entender isso, mas eu li isso daí também. Miriam, então, não fez uma família, porque não fala de filhos, não fala de nada. Oi, Pri, boa noite. Tudo bem com você? A Pri entrou na comunidade e o pastor está no meu nome. Ô, Pri, no à noite... Ai, Prizinha, só você. Vemos então... Não ia deixar passar, né, gente? Vemos então que Miriam, ela continua a vida dela. A Bíblia não fala sobre os pais, sobre a morte dos pais, mas eu creio que nesse período em que Moisés ficou fora, os pais faleceram. Chega um dia, uma notícia para Miriam, de que Moisés estava de volta. Meu irmão voltou. Mas eu tenho certeza que a primeira casa que Moisés foi na casa dos pais, na casa dos irmãos. E ali ele disse: Deus falou comigo e nós vamos libertar esse povo do Egito, das garras do faraó. Imagina o coração de Miriam, o que era praticamente um filho para ela. O irmão mais novo voltou. E ela se alegrou e automaticamente ela passou a trabalhar do lado dele. Por quê? Porque Miriam era uma líder entre as mulheres. Ela era uma pessoa que tinha uma alegria fora do normal. Ela era uma mulher independente. Miriam era uma mulher independente. Enquanto Moisés e Arão estavam ali conversando com o faraó, explicando para o povo, porque o povo também estava com medo. Eu tenho certeza que ela orava e juntava outras mulheres para orar. Eu tenho certeza que ela foi uma mulher de oração, porque a fé que ela teve na hora em que ela foi acompanhar o irmãozinho no Rio Nilo, pode ter certeza que ela era uma mulher de oração. Então vemos uma Miriam que já não é tão nova. Nós vemos uma mulher Miriam. A Bíblia dá a entender que Moisés nessa época já tinha seus 80, 85 anos. E não se esqueçam que ela era mais velha que ele. Miriam, então, todo esse preparo, ela vê acontecendo todos os feitos que Deus falou que faria, as 10 pragas. Ela vem e fala das 10 pragas, ela presencia tudo isso, ela vai vendo o livramento que foi dado por Deus em cada situação. E nós vemos aqui uma mulher que se manteve firme em Deus. Chegou o momento em que a 10ª praga, a morte, veio sobre os filhos dos egípcios. E ali foi a gota d'água para ela entender o tamanho do seu Deus. E adorar mesmo, e se prostrar, e se jogar. Ela preparou o material para fazer a última ceia ali no Egito. Ela preparou a carne, ela fez as coisas. Ela tinha uma cunhada, a esposa de Arão. Mas eu imagino ali aquela família junto, e eles comendo a última ceia naquele lugar. E eu tenho certeza que Miriam estava lá na cozinha, preparando essa ceia. Miriam, então, nós vemos então que chega o dia em que o faraó diz: some daqui, pode ir embora, vai adorar o seu Deus. Uau, chegou o dia da liberdade. E todos vão, felizes, levando consigo um coração de fé, muitas marcas do que viveram no Egito, mas também levando com eles a certeza de que Deus estava com eles. Mesmo assim, a certeza que eles tinham, muitos anos no Egito, foram 400 anos, as histórias podem ter sido perdidas, eram a 4ª geração. Nós vemos aqui que eles vão, mas assim, tipo, eu vou porque realmente eu não aguento mais ser escravo.
Porque Deus endureceu o coração do faraó justamente para que o povo criasse coragem de lutar pela liberdade. Chega uma hora em que eles entram num determinado lugar onde não tem mais saída. E eles olham, eles passam a noite ali, mas eles olham e tem o Mar Vermelho na frente, e quando eles olham para trás, o exército do faraó vindo de encontro. Por quê? Porque Deus endureceu o coração do faraó, que já tinha liberado, e eles vieram atrás. Porque Deus queria fazer um milagre tão grande, mas tão grande na vida deles, e queria também que o nome dele fosse conhecido por gerações e gerações. E até hoje, nós conhecemos o Deus que abriu o Mar Vermelho. Nós conhecemos um Deus que fez milagres, milagres tremendos. Miriam, então, acompanhada da sua comitiva, sai. E como ela não tinha filhos, eu tenho certeza que ela estava ali ajudando com crianças, porque eram muitas pessoas, não eram poucas. Miriam, então, ela vai junto, ajudando, acompanhando. Chega a hora em que eles não têm escolha. E Deus diz para Moisés: tá na hora, você tem que tomar uma atitude. Primeira coisa, erga a sua mão. Esse povo está dormindo aí reclamando, vamos marchar, para com isso. E era exatamente o que Miriam gostava, porque ela era uma mulher ativa. Moisés então levantou a vara, estendeu a mão e fendeu o mar. E imagina que Miriam provavelmente estava bem próximo ali, e ela olhar para aquela grandeza e ver de repente uma parede de água para cá, uma parede de água para lá, e a areia seca para poder passar. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você serve. E Miriam estava ali para testemunhar tudo isso. Que loucura, que insegurança tem que passar esse povo. E o exército do faraó ali atrás, e olhava para trás, estava aquele exército, e Miriam ajudando a levar, empurrando. A criança caiu, vem cá, levanta, vamos lá, não desiste, vamos, luta mais um pouquinho. E Miriam acompanhou toda essa trajetória. Deus dá uma ordem então a Moisés: agora, Moisés, toca a água e fecha. Só que o exército do faraó estava exatamente no meio do Mar Vermelho. No meio. Eles estavam caminhando e já tinha quebrado o carro, e já tinha acontecido um monte de coisa com eles, e eles estavam ali no meio. Mas o mar se fechou e eles foram levados pela água. A ciência, recentemente eu assisti um documentário onde os carros de ferro ainda estão nas águas. Ainda estão lá, ainda tem carro provando que isso realmente aconteceu. Olha que Deus maravilhoso, gente. Esse Deus, ele faz coisas pra gente que não tem como não adorar a Deus, não ser apaixonada por Ele, não tem como. Quando passaram pelas águas, Moisés começou a cantar um louvor e o povo se animou, mas Miriam catou o tamborim e começou a cantar e dançar. Lembra que ela não era uma jovenzinha? Ela deveria ter os seus 85, 90 anos, e ela estava ali, ó, adorando a Deus com seu tamborim, adorando a Deus com danças, movimentando o corpo, porque a Bíblia diz que nós não devemos orar parados, nós devemos movimentar o nosso corpo em ação o tempo todo. E ela estava ali adorando a Deus. Lembra que eu disse que ela era uma líder? Automaticamente as mulheres viram o que ela estava fazendo e começaram, pegaram seus tamborins também e começaram a adorar a Deus, a cantar, a adorar, a engrandecer o nome do Senhor, dizendo que os carros e os cavaleiros, todos eles ficaram no mar e todos foram consumidos. Eles estavam livres. Ali foi a primeira unção de liberdade que veio sobre eles. Ali é a primeira vez que chama ela pelo nome de Miriam, e chama também ela de profetisa. Por que profetiza? Porque ela ali, através da sua música, através da sua dança, ela estava profetizando alegrias que viriam futuramente. Ela estava assim profetizando a minha liberdade, a sua liberdade, a vida que nós vivemos hoje.
Então Miriam foi uma profetisa. Ela falou em nome do Senhor e ela adorou a Deus. Quantas vezes que eu e você não ficamos tão alegres que a gente tem vontade de pular, dançar, correr, e às vezes a gente fala assim, mas quando eu era criança eu faria isso, agora eu tô velho. Não existe tempo, existe alegria que precisa ser colocada para fora, e é tão bom quando a gente pode colocar para fora os nossos sentimentos e as coisas boas que nós estamos vivendo, a gente pode compartilhar com outras pessoas. O problema nosso é que nós estamos cada dia mais deixando de rir. Nós estamos cada dia mais deixando de ser mulheres que expressam alegria. Nós estamos deixando de ser mulheres independentes. O que eu quero dizer por independente? Aquela que manda no próprio nariz? Não! Eu quero dizer mulher independente, que tem liberdade para sorrir, que tem liberdade para colocar uma foto sorrindo, que tem liberdade para cumprimentar uma amiga e dar um abraço. Tá certo que nós estamos agora nessa quarentena que não acaba nunca mais, mas nós temos liberdade de amar e de ser amadas. Não o amor homem e mulher, amar o próximo. Nós precisamos entender isso. Quantas e quantas vezes que eu e você já não paralisamos diante de uma situação. Miriam não paralisou. E Miriam acompanhou tantos feitos, tantas coisas Miriam acompanhou. Ela acompanhou as águas amargas sendo transformadas em águas doces. Ela acompanhou não ter água e sair água da rocha. Ela acompanhou quando Deus mandou maná da manhã para aquele povo, mas o povo reclamou. Deus enviou as codornizes, que veio a carne para eles. Ela acompanhou, ela viu tudo isso, ela presenciou. Miriam viu todos esses milagres. Ela viu quando Moisés subiu no Monte Sinai, quando toda aquela nuvem de fumaça apareceu e tocavam-se buzinas, e ali Moisés recebeu as tábuas da lei. Mas ela também viu, enquanto Moisés estava lá, ela viu também o povo achando que precisava de um Deus para adorar e criarem o bezerro de ouro. Miriam estava ali e ela era pequena em relação a todo aquele povo. O próprio Arão acabou concordando com isso, porque aqueles homens eram maus. Moisés, irritado, ela viu quando ele começou a descer, ele quebra as tábuas da lei. E Deus também irritado. Deus também ficou zangado. Moisés então vem, chama os filhos de Levi e manda escolher quem está do meu lado. Miriam estava do lado dele. Quem está do meu lado, fica comigo. E quem não estiver do meu lado, fica pro lado de lá. Muito bem. Então se reúnam. E a espada, uma guerra dentro do arraial, do povo de Deus. Muitos morreram naquele dia. E eu imagino a dor de Miriam, porque muitos eram conhecidos. Muitas mulheres ficaram viúvas. Ali nós vemos então que Miriam sofreu a dor de uma guerra entre os seus amigos, porque nem todos eram da mesma visão, nem todos estavam satisfeitos. Ela vê quando Moisés sobe novamente, desce novamente com as tábuas da lei. Ela participa da coisa mais importante, que são todas as leis que foram mandadas. Nós hoje bancamos o povo ignorante mesmo, que fala assim, a lei foi anulada, eu não quero saber da lei, porque nunca foi lá e leu os 613 mandamentos. Porque se você ler, você vai ver que boa parte do que estava ali era um amor, um cuidado de Deus. Como que você toma banho, o que você tem que fazer, como que você come. Gente, Deus é tremendo, Ele deixou um manual de instrução, um manual de vida para o povo. E hoje dizem assim, a lei foi anulada. A lei foi anulada porque veio a graça. Mas a graça cumpre a lei. Algumas coisas caíram. Já pensa se nós fôssemos matar bode, se nós fôssemos matar cordeiro, aspergir sangue? Sim, porque o templo não existe mais. Mas presta atenção naquilo que Deus deixou. E hoje, preparando o material, eu li tudo isso preparando o material. Eu falei, Deus, como Ele foi tremendo.
Imagina que Miriam teve a oportunidade. E eu queria muito estar lá. Vocês não têm noção quando começou a construir o tabernáculo. Cortinas de púrpura. E imagina a construção da arca. Não tinha ninguém especialista. Hoje em dia, você quer uma pessoa para fazer um tijolinho à vista que seja, ou um piso diferente, tem que contratar o especialista. Imagina, não tinha. Deus deu aquela unção. Aliás, vamos ser sinceros, eu acho que as pessoas estão parando de orar. Sabe por quê? Quando você olha para aquelas arquiteturas antigas, vocês já perceberam que tem esculturas de cimento feita nos aparadores da casa, em volta das janelas? Vocês já perceberam isso? Quem ensinou para eles? Eles faziam, eram pessoas mais simples do que nós. E hoje as pessoas não conseguem fazer aquela faixinha quadradinha, oval, sei lá como, em volta de uma janela. Falta pedir direção de Deus. Falta a gente olhar e falar: Deus, me capacita. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou para mim: pastora, muita coisa que as pessoas estão procurando, pesquisando, perguntando para mim, são coisas que eu descobri porque Deus me mostrou. E quantas coisas que eu na arte, não foi Deus que me ensinou. Quantas técnicas que Deus me passou, e foi Ele que passou. Eu não precisei pedir para ninguém, Deus passou para mim. Eu orava e Deus me revelava em sonhos: pinta assim, pinta assado, faz assim. E eu me via no sonho pintando. E quantas vezes, se alguém não acredita, pergunta para o pastor quantas vezes que ele acordava no meio da noite e eu estava pintando. Por quê? Porque eu tinha dormido, acordei com a técnica na cabeça, com a ideia na cabeça. Eu levantava e ia pintar, eu ia pôr no papel, eu ia pôr na tela, eu ia pôr no tecido. Então Deus, Ele inspirou. E Miriam estava ali para poder ver, gente. Ela pôde ver tudo isso daí. Ela não viu porque contaram para ela, estava ali no meio. Ela presenciou tudo isso. Nós vamos ver que desse período, a mulher que está ali representando esse período é Miriam. Os 40 anos de deserto é Miriam que testemunha. E é Miriam que fica para ser o exemplo para nós. Amém? Vemos então Miriam, uma mulher adoradora, uma mulher que orava, uma mulher que colaborava com a família, uma mulher presente em todas as coisas, uma líder. Olha os exemplos que ela deixa pra gente. Mas chegou um dia que ela chamou Arão num cantinho. Moisés havia casado e eles não estavam muito contentes com o casamento, e ela chegou e disse assim: oi Marli, seja bem-vinda. E ela chega para Arão e diz assim: Arão, você acha que é certo o que o Moisés está fazendo? Porque eu não sei, eu não acho certo. Ele foi casado com uma mulher que não é do nosso povo. Deus fala com a gente também. Não deveríamos nós sermos igual a ele? Porque Deus fala com a gente também. Só que ela estava conversando com Arão. Moisés, a Bíblia diz que ele é manso. Ele não estava junto na conversa, ele não ouviu nada. Mas Deus ouviu. Eu quero lembrar você que Deus ouve tudo aquilo que a gente fala. Deus ouviu e chamou os três na porta da congregação. E ali ele disse assim: escuta, existe uma diferença entre vocês ouvirem a minha voz. Existe uma diferença. Por quê? Porque com os profetas eu falo em sonhos e visões. Eu posso dizer para vocês que em sonhos e visões, quantas coisas que Deus me revela. Em sonhos e visões. Nem todas são boas e nem todas são ruins. É uma dupla. Porque você vê anjos e demônios. Mas em sonhos e visões eu vejo muita coisa. Eu aprendo muito com Deus. Mas face a face, sabe o que Deus diz? Só Moisés é que eu falo face a face. Ele deixa claro que ele não é uma pessoa fácil assim. Ele deixa claro que ele escolheu um para representar o povo dele. E era com aquele um que ele ia falar. Ele era o líder.
E eles não deveriam se rebelar contra o líder. Deus se irou muito. E quando Deus saiu, eu vejo assim que quando Deus sai, todos estavam olhando para Deus. Quando um olha para o outro, vê que Miriam está branca como a neve, ela está leprosa. Arão não recebeu punição, provavelmente porque foi Miriam que puxou o assunto. Mas Arão se compadece, olha para Moisés. Moisés, fala com Deus. Fala com Deus. Fala com Deus. E Moisés vai conversar com Deus e Deus fala assim, escuta. Se o pai tivesse cuspido no rosto do filho, ele ficaria 7 dias fora do arraial por causa da sua vergonha. Então Miriam também, que vá lá e fique fora do arraial. Deus curou, mas Deus fez com que ela passasse vergonha em relação àquilo que ela fez. Tenho certeza que ela se arrependeu, tenho certeza que ela entendeu, porque muitas vezes nós nos rebelamos porque a gente não vê as coisas de outras janelas. Cada um de nós vemos as coisas da janela que nos convém. Da onde nós estamos. Ela estava num lugar onde ela dizia assim, pera um pouquinho, Moisés faz, eu faço junto. Moisés anda, eu ando junto. Moisés canta, eu canto junto. Então eu tenho que ter a mesma autoridade de Moisés. Eu tenho que fazer as mesmas coisas que ele. Eu tenho que ser reconhecida como ele. Então, na janela em que ela estava olhando, ela achou que estava certa. Mas nem sempre aquilo que nós entendemos, nós mulheres entendemos que estamos certos, é certo diante de Deus. Nós vemos que ela falou contra o ungido do Senhor. E quantas vezes que eu e vocês já não falamos contra o ungido do Senhor? Ah, pastor, eu nunca falei contra o ungido do Senhor. Será que não? Se você for casada, que mulher que nunca reclamou do marido? Que mulher que nunca disse assim, meu Deus, como que pode ficar parado desse jeito? Chegou do serviço, sentou lá, assistiu seu futebol. Talvez ele não assista futebol, ele ajude você a limpar a casa, ele faz tudo pra você. Aí você fala assim, ai, ele é tão bom, mas é tão pão duro. O problema é esse. Miriam deixa vários exemplos para nós. E o que acontece com Miriam? Ela volta do arraial. A Bíblia relata que logo em seguida ela vai passar um tempo, ainda vai acontecer algumas coisas. Miriam morre e ela é enterrada em Cades Barneia. Não fala do que ela morreu, só fala que ela descansou, que ela morreu e foi enterrada. Ali onde ela foi enterrada foi bem próximo daquele poço onde Agar, que eu já falei, ela tinha tido um encontro com o anjo do Senhor. Então nós vemos que Miriam, ela descansa no Senhor e ela teve um tempo ainda, ela foi perdoada e teve mais um tempo caminhando lado a lado com o irmão. Vemos que ela não pecou mais porque nós não vemos mais nenhuma repreensão vindo da parte do Senhor. Mas o que nós aprendemos com tudo isso? Não pouco tempo, bem pouco tempo depois, o povo já sai do Egito, já completa os 40 anos. Então ela não era nova, tá? Ela não era nem um pouco nova, já era uma senhora e provavelmente morreu pela própria idade mesmo. Logo em seguida foi Arão, que faleceu, que também não entrou na Terra Prometida, e depois foi Moisés, que teve a oportunidade de ver a terra, mas não pisou a terra. O que nós aprendemos com Miriam em tudo isso? Primeira coisa que eu aprendo, que ela seguiu os exemplos da mãe e foi uma adoradora, uma serva fiel. Você tem seguido os exemplos daquele que são bom exemplo para vocês? Porque a gente muitas vezes segue exemplos errados. Muitas vezes nós olhamos para aquilo que não é de Deus e achamos que aquilo é certo. Você tem seguido os exemplos das pessoas que representam Deus na sua vida? Vocês têm amado a Deus e ao próximo? Vocês abrem mão das suas coisas para ajudar o próximo? E foi muito interessante porque toda vez que eu vou ministrar, sempre é uma mãe, sempre vai falar da maternidade, do casamento.
Mas Miriam não. Miriam não fala de casamento, ela era solteira. Não fala de filhos, não fala de um homem na vida dela. E aí, ela mesmo sem ter marido, ela viveu intensamente a vida dela e feliz com a vida que ela tinha. Senão não teria dançado, porque acho que pior do que sair da escravidão não existe. Porque até então, esses anos todos ali no Egito, até ali foram anos de tortura. Passou pelo deserto, mas mesmo quando vinham coisas terríveis, coisas difíceis de passar no deserto, ainda assim, a cada minuto Deus dava um milagre para mostrar para eles: eu estou aqui com vocês e eu não vou deixar faltar nada. Então nós vemos sim uma mulher de Deus, que seguiu os exemplos da mãe, que teve fé, que não se entristeceu por não ter uma família, mas ela viveu intensamente todas as famílias que estavam ao lado dela. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Muitas vezes nós achamos que dependemos de um marido, dependemos de ter filhos, dependemos de tanta coisa para ter a nossa felicidade. Nós dependemos só de Deus. Só de Deus. Faz falta? Faz, porque algumas mulheres sonharam tanto tempo em ter uma família e depois acabam não tendo essa família. Lógico que vai ser difícil para ela, claro que vai ser. Mas mesmo assim, se você não tiver, não se entristeça. Você iria preparar um leite para o seu filho. Compre um leite, dê para uma criança carente. Você iria ensinar uma lição para o seu filho. Pega uma criança que precisa e ensine uma matéria de escola. Você iria preparar um jantar para o seu marido. Prepara um jantar e convide seus amigos. Se você não pode convidar, leve para os seus amigos. Seja uma mulher independente, seja uma mulher de Deus. Eu não estou dizendo: oi Marinha, oi Ângela, sejam bem-vindas, boa noite. Entendam, não é porque você não está casado, não é porque você não tem os filhos dentro de casa, que você tem que se tornar uma pessoa amarga. Viva a alegria dos outros. Sabe por que Miriam foi repreendida? Porque ela teve inveja. Ela teve inveja ali da alegria de Moisés com a nova esposa. Ela teve inveja. E olha que sentimento horrível. Eu sempre falo da síndrome de Caim. Eu quero dar um culto sobre isso, falando sobre a síndrome de Caim. Mas nada mais é do que inveja. Por causa da inveja ele matou o irmão. Então nós precisamos sim nos alegrarmos quando os outros se alegram, nos entristecermos e chorarmos juntos com as pessoas quando essas pessoas sofrem. Quando uma mãe perde um filho, todas nós perdemos, sendo mãe ou não. Quando uma mulher perde o marido, todas nós perdemos o marido. A dor dela tem que ser a nossa dor. E a gente tem sim que chorar, derramar lágrimas por ela. Mas o problema é que nós estamos focadas demais no nosso nariz, no nosso umbigo. E a gente quer tudo pra gente. Miriam deixa um exemplo. Ela abriu mão da vida pessoal dela, simplesmente para viver a alegria dos outros. Chegou uma hora que o coraçãozinho dela se corrompeu também. E ela quis ter liberdade, ela quis ter o mesmo poder, o mesmo reconhecimento, sabe? Existe uma coisa muito importante que eu quero que vocês guardem. Deus dá bênçãos para todos nós, para todas nós somos abençoadas. Algumas de nós serão abençoadas para cozinhar muito bem. Outras serão abençoadas para
dá aula muito bem, ela tem uma capacidade de descobrir a técnica para falar com os alunos. A outra vai ser abençoada porque costura muito bem. A outra porque cria bem os filhos. A outra porque é uma grande empresária, uma administradora de sucesso. A outra vai ser, ela tem a bênção de Deus para administrar uma empresa, para pastorear, para ministrar a palavra. Cada mulher recebe uma bênção. Sabe qual é o problema? Que a bênção que você recebeu, às vezes você não dá valor. E você pega e quer a bênção que é do outro. Miriam teve inveja da comunhão de Moisés e Deus. E nós vamos ver que Caim também teve inveja da comunhão do irmão Abel com Deus. Não tenha inveja de ninguém. Torce, ora. Se você vê alguém crescendo, torce, ora. Profetiza a bênção na vida dele. Vocês acreditam que dentro da igreja é o lugar que mais tem ciúmes e inveja? Quando nós começamos com a igreja, um testemunho pessoal, eu coloquei que eu não iria dali ungir pastores. Mas não é por causa disso. Eu queria que todos usassem o mesmo uniforme, que tivesse todo mundo no mesmo patamar para não ter inveja. Por quê? Porque em todas as igrejas pelas quais eu passei, que eu fui pregar, que eu fui dar atendimento, a coisa mais triste que existia é: ah, mas fulano de tal entrou depois de mim e já foi promovido. Ele era diácono, agora já é presbítero. E daí? Se Deus tinha um chamado para ele pode simplesmente ser chamado no banco e do banco falar assim: vem, agora é a sua vez, só pregar. E de lá não tirar nunca mais. Porque Deus, ele é assim. Porque nós não sabemos o tempo de treinamento que o outro teve. Todos vão passar pelo treinamento, mas nós não sabemos. Ninguém sabe o que o outro passa em 4 paredes fechadas da presença de Deus. Não sabe o que passa em casa, não sabe o que passou na infância. Quantas mulheres que são chamadas a um cargo elevado e sofreram tanto na infância e olham e falam assim: mas ela é só uma coisinha assim. Mas e o que ela viveu? A ministra Damares é um exemplo pra gente. Ela foi abusada na infância, ela passou por muitas coisas difíceis, ela lutou, sofreu, tem o testemunho dela na internet. Hoje ela é uma ministra. E o amor com que ela ministra os índios, as crianças, as mulheres, são coisas que ela viveu. Mas ela é só. Não, ela não é só. Ela é uma mulher que viveu tudo isso. Ela não é a pastora Damares. Ela é a serva do Senhor, que lá atrás foi treinada por Ele para fazer o que ela faz hoje. Então precisamos olhar para as pessoas e realmente orar e torcer por ela. Miriam ficou com ciúmes daquela situação. Miriam foi contra uma autoridade. Olha, seu marido, se você é casada, é uma autoridade sobre você. Então não fala mal dele, não. Você pode até pensar, mas não fala. Porque Deus ouve até os pensamentos, mas o inimigo só vai usar o que sair da sua boca. Ora por ele. Ora por ele, ora. Como patroa, que eu fui por muitos anos, como empresária, como administradora, eu via meus funcionários chegarem e falar assim: o que você fez não está certo. Errado o que eles faziam. Poderia até não estar certo. Eu sou uma pessoa muito cabeça fresca para essas coisas. De falar se eu estou certa, se eu estou errada. Até porque se eu estiver errada, eu quero mesmo melhorar. Mas diante de Deus isso está errado. Por quê? Porque a Bíblia ensina que você vai e ora. Ora pelo seu patrão. E pode ter certeza que ele vai mudar. Pode ter certeza que Deus fará. Pastor, a mesma coisa. Quantas pessoas que não vêm: pastora, mas você fez isso, mas está errado. Eu vou tentar mudar. Mas teve um momento da minha vida que eu cheguei e falei assim: Deus, mas eu estou fazendo tudo errado? E Deus me mostrou que não. Lógico que nós somos humanos e vamos falhar. Mas quando Deus me deu uma liderança, Ele me colocou e Ele me capacitou para isso. E às vezes a gente acaba ficando inseguro, porque é tanto não. E aí?
lembra bem, Moisés era manso. Moisés era manso. Então Moisés não esquentou a cabeça com o que Miriam falou. Mas Deus esquenta. Então, mulheres, cuidado. Autoridade e submissão é isso. Cuidado. Porque realmente o patrão não vai fazer nada ao empregado, o pastor não vai fazer nada. Ele vai muito pelo contrário orar, interceder pelo funcionário. Mas e se desagradar a Deus? Porque ai daquele que falar contra o ungido do Senhor. Filhos, não falem mal dos seus pais, não se levantem contra os seus pais, eles são autoridades. Não fale mal dos seus professores, eles são autoridades sobre você. Se não concordar, dobra o joelho e ora. Dobra o joelho e ora, ora mesmo. E apresenta para Deus. Eu nunca vou esquecer que meus filhos tiveram problema na escola. Um dos meus filhos teve problema na escola. E nós 5, eu tô gravando isso daqui, onde antes era minha sala, agora virou um estúdio de gravação. Mas o sofá ainda continua aqui. E eu lembro que a gente dobrava o joelho, colocava a cabeça na poltrona e orava, e orava, e orava. E em uma semana a situação que ele estava tendo problema na escola foi solucionada. A classe foi transformada. Pensa, uma semana de oração. Pai, mãe, 2 irmãos e um que precisava do milagre. Em uma semana, uma classe de quase 40 alunos foi transformada. Transformada. E eu lembro que depois mandaram até o nome para mim das crianças e outras classes para estar orando também. Então, quando nós oramos, o milagre acontece. Quando nós nos entregamos, o milagre acontece. Quando nós nos prostramos, o milagre acontece. Se você não está contente com alguma coisa, não deixa com que a ira venha no seu coração, porque Deus sabe os seus sentimentos. Coloca diante de Deus. Ame a sua liderança, ame a sua liderança, respeite a sua liderança. Eu andei lendo Provérbios esses dias, e Provérbios ensina que quando alguém é difícil pra gente tem que dar presentes. E eu falei, Deus, eu sempre fiz isso, e eu nem, assim, sabia porque eu aprendi depois, mas antes de conhecer a palavra de Deus nessa profundidade, eu já fazia isso. Quando alguém não vai com a sua cara, mostra pra ele que você não é gente ruim. Não retribua para ele da mesma maneira. Faz um presente, faz um agrado, manda uma mensagem. Meninas, se vocês querem, sim, ter a bênção do Senhor. Miriam foi perdoada, porque ela caminhou outro tanto com Moisés ainda. E se você errou até aqui, Deus vai te perdoar. Só apresenta para ele, Senhor, me desculpa, me perdoa se realmente eu me levantei contra uma verdade. Me perdoa se eu fui contra aquilo e era o Senhor agindo. Porque se eu fui contra, eu posso ter mexido com todos os planos do Senhor. Senhor, me perdoa. Dá tempo. Deus quer mudar a sua vida hoje. E eu tenho certeza que eu já fui assim, tá? E eu já me levantei contra a autoridade. Pastora, mas já! Com o marido, com o pai. Até que eu era boazinha, eu não era muito de responder para pai e mãe. Mas eu já me levantei contra. Se eu não falei na cara, falei por trás. E aí? Eu já pedi perdão a Deus. E eu reconheço o meu erro. A Priscila respondeu, olha, vocês não viram. Se vocês não leram, ela colocou assim, por isso que você me dá presentes, bem que me falaram. Olha só. Não, Priscila, eu te dou presente porque eu te amo mesmo, tá? Mas eu também dou presente para os difíceis, não se preocupa não. Meninas, vamos parar um tempinho para orar? Vamos nos consagrar a Deus? Miriam deixou um exemplo de coisas boas, mas também de exemplos que nós não devíamos jamais seguir. Não deveríamos jamais seguir como exemplo. Pastor, coloca o louvor pra gente. Fala com Deus. Peça perdão. E vamos começar tudo do zero. Ainda tem muito tempo pra gente entrar na nossa Canaã. E Deus escolheu você. Mulher sábia,
administradora, poderosa. Simples como a pomba, mas agir prudentemente. A mulher de Deus, ela sabe a hora certa de falar. Quando diz, não diz os pensamentos seus, pois a sua instrução vem lá do céu. Perdoa, Senhor, perdoa pela falta de conhecimento, Pai. Oh, Deus maravilhoso, que cada mulher aprenda a ser um exemplo de oração, a ser um exemplo de persistência e dedicação. Ela está, a rainha conselheira, mãe do lar, com carinho cuida do que Deus lhe deu. Mulher de Deus, Cuida com carinho daquilo que Deus te deu. de uma costela sem valor, Mas você tem muito valor para mas Deus. foi feita pelas próprias Muito mãos valor do para Deus. Senhor. Ele é doce auxiliar, mulher de Deus. Ela com sabedoria edifica a sua casa, mulher de Deus. Ela confiantemente espera no Senhor, a mulher de Eu te amo, Deus. Jesus, eu te amo, Jesus. Tem o brilho de Jesus no seu olhar. Bom estar na tua presença, Pai. Parece Obrigada, lava exemplo de mulher, mulher de Deus. Pai, sim, querido, santo, santo, Mulher santo, de santo, santo. Deus, Todo na mão de homens, conselheiro, com carinho cuida do que Deus lhe deu. Mulher de Deus, foi criada de uma costela sem valor, mas foi feita pelas próprias mãos do Senhor. Ela é doce auxiliar, Mulher de Deus, que sejamos chamadas sempre mulher de Deus, mulher de Deus, que nós sejamos reconhecidas não como a arquiteta, não como a empresária, mas como mulher de Deus. Que quando olharem para a gente, consigam olhar em nós e verem as características de Cristo, o sorriso de Cristo, as atitudes de Cristo. Que sejamos nós exemplo para quem está ao nosso lado. E como eu disse no comecinho do culto, seja você alguém que daqui 30, 40 anos alguém vai lembrar de você e vai dizer: uau, lembra da pastora Josiane? Há muitos anos atrás ela fez um trabalho, e um trabalho muito bom, que ajudou muito o seu irmão, a sua prima. Seja você essa mulher que marca a história. Eu me recuso a viver menos que isso. Eu me recuso a viver menos que isso. Então sejam todas edificadas nessa palavra. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, que Ele continue transformando a história de vocês,
Que Ele continue trabalhando nos seus corações e fazendo sim da sua vida um exemplo a todos que estão ao redor. Fiquem grandemente abençoadas em nome de Jesus. Amém? Amém? Mostrando mais uma vez, amanhã, meio-dia, eu estarei sorteando esse. Deixa eu vir pra cá que acho que dá pra ver melhor. Esse porta-joia, tá? Ó, bonitinho. Certo? Se você assistiu, compartilha no seu Face. Talvez você não conseguiu compartilhar enquanto estava passando, mas compartilha no seu Face, alguém vai ver. Compartilha no Face de alguns amigos. Tem como compartilhar também pelo WhatsApp, tá? Vai lá, compartilhar mais opções. Vai lá, manda para quem você quiser. Seja grandemente edificado com essa palavra. Mas não se limite a viver só para você essas bênçãos. Divida com outras mulheres. Egoísmo não faz parte do povo de Deus. Divida e vamos expandir o reino. Eu estou amando fazer esses estudos. Antes de eu trazer essa palavra para vocês, eu tenho que passar uma semana estudando. E eu tenho sido muito edificada, mas muito edificada mesmo. E eu quero dividir com vocês. Dividam também. Amém? Amanhã, meio-dia, eu posto o nome da ganhadora. Mas para ganhar, tem que estar compartilhado no seu Face. Esses dias eu vi que algumas pessoas não compartilharam no Face pessoal, mas compartilharam em clubes, em outros lugares. Eu considerei, tá? Eu considerei. Porque eu consegui ver pelo meu computador quem tinha feito isso, mas não é sempre que o computador mostra. E eu vou seguir as regras à risca, tá bom? Fiquem todas grandemente abençoadas. Amo vocês, mulher de Deus. Um beijo no coração de cada uma. Até a próxima.